Graça e paz, meus irmãos. Mais um dia, mais um devocional e vamos juntos meditarmos a palavra do Senhor. O livro de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, nos diz: Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Meus irmãos, com o início de mais um ano, Deus nos entrega missões. Aliás, nós precisamos perguntar para Deus o que Ele quer de nós. A cada dia, a cada semana. É que muitas vezes nós fazemos o inverso. Nós queremos submeter a Deus à nossa vontade, submeter a Deus aos nossos planos, aos nossos projetos. Queremos que muitas vezes Deus, na sua grandiosidade, venha caber no nosso plano de vida. E poucas são as vezes que nós perguntamos o que Deus quer de nós. Você já fez essa pergunta hoje? O que Deus quer de você no dia de hoje? Qual semente Deus quer que você lance hoje? Porque isso vai trazer consequências nos próximos meses, que dirá nos próximos anos. E quando nós iniciamos mais um ano, vem sempre, o desejo de fazer planos. Mas grandes planos requer de nós vigilância, requer de nós atitudes, e é o que nós vamos meditar hoje. Por isso, tome a sua Bíblia, meu irmão, no livro de Gênesis, capítulo 6, o versículo 14. Gênesis, capítulo 6, o versículo 14. Tome a sua Bíblia em mãos ou acesse a sua Bíblia. Se possível, fique em um lugar tranquilo. Esqueça por uns minutos os problemas, as circunstâncias, as dificuldades e foque neste momento, viva este momento. Deus quer falar com você, Deus tem uma palavra para direcionar o seu dia. Vamos ao texto? Gênesis capítulo 6, versículo 14. Faze para ti uma arca de madeira, de gofer. Farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora, com betume. Eu creio que os irmãos já leram o capítulo 6 de Gênesis. Aliás, no mês passado, um dos dias dos devocionais, nós meditamos o capítulo 6. Principalmente o versículo 8, que diz: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. E nesse devocional eu me lembro que nós fomos passeando e vendo vários personagens bíblicos que acharam graça a favor e merecido. Foi o caso de Paulo ou Saulo de Tarso, foi o caso de Maria, o caso de Abrão, o caso de Jacó e vários homens que encontraram graça diante de Deus. O caso, por exemplo, dos ninivitas, após Jonas visitar a terra de Nínive. E agora nós chegamos nesse personagem tão emblemático que é Noé. E aqui vai dizer o versículo 8 que Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. O versículo 9 segue dizendo as características de Noé. Quais eram elas? Estas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. O dado que nós temos sobre Noé era que Noé andava com Deus. E o que testificava que Noé andava com Deus? O que testifica era que Noé era um homem justo e perfeito em suas gerações, plural. Noé não foi correto um dia, Noé não foi correto em um mês ou em um ano, não. Noé teve uma vida reta e justa aos olhos do Senhor. O próprio Deus testifica que Noé andava com ele. O próprio Deus diz que Noé era justo e perfeito em suas ações. É muito importante nós entendermos que Deus tem os seus escolhidos. Os escolhidos são aqueles que vão estar à frente da obra. Os escolhidos são aqueles que são chamados para tais funções. E esses são preparados, esses são predestinados para tal obra. Veja aqui, vai dizer a palavra, no versículo 8, que Noé achou graça aos olhos do Senhor. No meio de uma geração depravada, perversa, uma geração que estava vivendo no pecado, tanto em ações como em seus pensamentos, seus corações, planejavam pecado, nós temos um
personagem, Noé, no meio de um ambiente destruído, depravado, ali está Noé, alguém que acha graça aos olhos do Senhor. Por isso, meus irmãos, que sempre quando a humanidade estiver se deteriorando, sempre quando a humanidade estiver longe dos princípios e da lei de Deus, Deus levantará os seus para falar para a humanidade. Foi assim com Jeremias, foi assim com Isaías, foi assim com João Batista. Deus ainda levanta homens e mulheres de Deus para transmitir ao povo o que Deus está falando acerca deles. Por isso a necessidade dos nossos ouvidos estarem desagravados. Por isso que a necessidade do nosso coração está aberto para o que o Senhor tem ministrado, tem falado através dos irmãos sobre a nossa vida. Pois bem, Noé agora é chamado para fazer uma obra que não é dele, mas uma obra que será também para ele. E veja que Noé é chamado para fazer uma aliança com o Senhor. Veja o versículo 18. Nós vamos voltar lá no versículo 14, mas vamos no versículo 18. Ele diz: mas contigo estabelecerei a minha aliança e entrarás na arca. Que arca? Essa que você vai construir. Porque muitas vezes, meus irmãos, nós construímos coisas e esquecemos que muitas dessas coisas que nós estamos construindo, nós vamos usufruir delas. Muitas vezes nós lançamos sementes no decorrer da nossa vida e esquecemos que nós futuramente iremos nos alimentar do fruto que essa semente que nós estamos lançando irá nos trazer. Então, por isso, a responsabilidade de nós observarmos o que o Senhor está nos entregando. Lembrar que a obra não é nossa, mesmo que a nós nos foi confiada. Mesmo que ela caleje as nossas mãos, mesmo que nós venhamos conhecer cada medida da obra que o Senhor nos confiou, porque isso acontece com Noé. Deus entrega para Noé o tipo da madeira que é para fazer a arca. Deus entrega para Noé as medidas que era para ser construída a arca. Ele entrega o projeto, os compartimentos, aonde deveria colocar a porta. Ele entrega, vamos dizer assim, todo o cronograma, entrega para ele todo o projeto. Porém, Noé não era dono, mas ele deveria construir conforme Deus havia destinado. Por quê? Porque através desta arca, o versículo 18 diz: mas contigo estabelecerei a minha aliança, e entrarás na arca tu e teus filhos, tua mulher, as tuas mulheres, de teus filhos contigo. Então a obra que o Senhor entregou nas nossas mãos, hoje muitas pessoas não entendem, e não importam se elas não entendem. Importa que você a faça, importa que você trabalhe nela, porque no final de tudo, os teus familiares, as pessoas que estão ao seu redor serão beneficiadas por esta obra que você iniciou. Ah, mas eu sou zombado. Ah, mas eu não sou reconhecido. Meu irmão, se nós formos continuar na obra do Senhor por reconhecimento, meus irmãos. E o versículo 14 nos traz uma responsabilidade que nós cristãos precisamos ter. Sabe qual responsabilidade? De tapar as brechas. É por isso que eu iniciei o devocional com 1 Pedro 5,8, que ali Pedro está fazendo um alerta para a igreja. Olha, o diabo, que é o inimigo de vocês, meus irmãos, nós temos um inimigo. Aliás, a palavra diabo significa aquele que divide, o opositor, o adversário. E muitas vezes na nossa vida, nós tomamos atitudes diabólicas. Nossa, Vinícius, tem muito crente tomando atitudes diabólicas. Porque toda vez que nós tomamos uma ação a qual divide o corpo da igreja, todas as vezes que nós tomamos uma ação que vai contra o corpo da igreja, vai contra os propósitos de Deus, tenta barrar, tenta impedir, coloca empecilho na obra, isso são atitudes diabólicas. Veja que Judas estava na Santa Ceia, assim dita,
estava ouvindo o mestre, estava comendo ao lado do mestre, mas permitiu que o seu coração fosse tomado por Satanás. Veja que Pedro também tem a mesma atitude. Deixa que o seu coração seja tomado por Satanás. Então nós precisamos estar atentos. A palavra do Senhor nos convida, assim como Noé, nos convida a betumar. Mas o que é betumar? Betumar é tapar as brechas. Betumar é fazer como aquele pedreiro que vê ali uma telha rachada ou vê um muro trincado. E o que ele faz? Ele vai lá e tapa a brecha. Ora, quem vai ficar dentro de uma casa se o muro está fendido? Um muro fendido é porta aberta para que o inimigo entre. Leia um livro depois de Neemias, porque essa foi a missão de Neemias. Neemias volta para Jerusalém para reconstruir os muros, porque os muros de Jerusalém estavam quebrados, fendidos. E ora, qual etnia, qual país vai manter-se, ativo, protegido com os muros rachados? E betumar, naquela época, o que eles faziam? Eles colhiam, no formato de lodo, na região do Mar Morto, na região do Eufrates, em outros lugares, e era usado como cal para construções. Era como se fosse um lodo, preto, e era usado justamente para tapar as brechas. De coloração preta, eles usavam para tapar as brechas. Era uma forma de impermeabilizar. E aí eu preciso entregar algo muito espiritual aqui, meus irmãos. Tem projetos que o Senhor nos entrega, que o Senhor nos confia, que são projetos grandes, que são projetos extraordinários, majestosos. Mas sabe por que esses projetos não vão para frente? Sabe por que esses projetos acabam por afundar? Porque não estamos tapando as brechas. Eu acabei de dizer que o processo era de pegar como se fosse um lodo e tapar as brechas. A arca era um barco. Agora imagine um barco com brechas. Imagine um barco com fendas, com espaço entre as suas madeiras. Ele estava fadado a afundar. E tem muitos projetos grandiosos que o Senhor nos entrega, mas que estão fadados a afundar, não porque Deus errou, mas porque nós não estamos sendo vigilantes. Nós não estamos sendo vigilantes. Por isso que o Senhor diz: olha, farás para ti uma arca de madeira, vai fazer compartimentos nela, mas não esqueça, tape as brechas e betumarás por dentro e por fora. Por dentro e por fora. É o orar e o vigiar. Quando nós oramos, nós estamos recorrendo à atmosfera, ao plano espiritual. Mas o fato de nós recorrermos ao plano espiritual, orar, isso seria betumar por dentro, não quer dizer que nós não vamos betumar por fora, que é o vigiar. Tem muita gente que ora, mas não vigia. Como tem muita gente que vigia, mas não ora. Então, veja que quando eu oro, eu estou entregando a Deus, ao sobrenatural, aquilo que os meus olhos não veem. Eu estou entregando os meus pés para serem guardados de uma ameaça, de um laço, de uma armadilha a qual os meus olhos, os meus sentidos humanos não estão enxergando, por isso eu não consigo me esquivar. Mas o vigiar é para eu vigiar daquilo que os meus olhos veem, daquilo que as minhas mãos podem tocar, daquilo que os meus ouvidos podem ouvir, daquilo que os meus lábios podem proferir. Esse é o orar e o vigiar. Esse é o betumar por dentro e por fora. Torno a dizer, estamos iniciando mais um ano, muitos projetos, coisas grandiosas. Porém, meus irmãos, se não taparmos a brecha, de nada vai adiantar. Disseram que
Um dos engenheiros do Titanic disse que nem Deus afundaria aquele barco. E mal ele sabia que a própria caloria daquelas caldeiras iria enfraquecer o metal, que ao entrar em atrito com o iceberg iria abrir uma pequena ruptura. E que aquele Titanic, uma engenharia absurda para a época, viria a pique, viria a afundar. Então, meus irmãos, Deus tem entregado nas nossas mãos coisas grandiosas, mas cabe a nós vigiar. E não vamos esquecer, Deus não nos chama para fazer o extraordinário. Deus não nos chama para fazer coisas extraordinárias. Deus nos chama a fazer o necessário. Noé foi um homem justo e reto, que fazia o necessário aos olhos do Senhor. Nós não somos chamados a fazer o extraordinário, mas sim o necessário. Porém, o necessário feito ao longo período, em um longo tempo, se torna extraordinário. Talvez hoje você é aquele que está cortando madeira, serrando madeira, pregando madeira. Muitas pessoas zombam, talvez não entendem, mas você sabe que é o necessário. E quando a obra estiver concluída, irão olhar e irão dizer, nossa, que coisa extraordinária. Mas não esqueça, o extraordinário começa com o necessário. E o necessário é betumar, o necessário é tapar as brechas. Quais as brechas estão abertas, meus irmãos, aí na tua casa? Talvez exista uma brecha chamada smartphone. Existe uma brecha talvez aberta chamada internet. Talvez exista uma brecha aberta aí no seu televisor. Uma brecha talvez aberta nas amizades. Uma brecha talvez aberta, mas não tem nada a ver essa conversa aqui com essa pessoa. Ela me mandou aqui um WhatsApp, ele me mandou aqui um WhatsApp. Cuidado! São pequenas pedras que derrubam o crente. São pequenas brechas que fazem o barco afundar. E o Senhor está nos dando uma ordem. E o Senhor está nos dando uma alerta para o ano de 2025. Tape as brechas. O diabo não brinca de ser diabo. Como vai dizer, ele está ao nosso redor, procurando aquele que possa tragar. É muito interessante, meus irmãos, porque esse mesmo homem, Noé, que no versículo 9 é descrito como homem justo e perfeito em suas gerações, o homem que é descrito que andava com Deus, ele não vigia. E vai dizer que Noé se embebeda. Vai dizer no capítulo 9, no versículo 20, e começou Noé a ser lavrador da terra e plantou uma vinha. Versículo 21, e bebeu do vinho, embebedou-se e descobriu-se no meio de sua tenda. A necessidade de nós a todo momento taparmos as brechas. Mas o pecado foi porque Noé plantou uma vinha. Não, o pecado não foi Noé plantar uma vinha. O pecado foi Noé se embebedar, se embriagar com o fruto da vinha. Como o pecado não seria Noé construir a arca, mas o pecado seria Noé não ser obediente ao que Deus falou. Tape as brechas. Tape as brechas. Meus irmãos, é tempo de nós taparmos as brechas. Deus tem coisas grandiosas para realizar na nossa vida, mas nós precisamos ser vigilantes. E quais os pontos que nós podemos aplicar através dessa palavra? Primeiro, obediência à direção de Deus. Noé seguiu as instruções de Deus detalhadamente, demonstrando obediência, mesmo sem entender completamente o propósito. Mesmo sem entender. Mesmo porque Deus vai falar no versículo 18 que ele iria fazer uma aliança e que através da construção daquela arca sua família seria salva. No versículo 14, Deus está apenas apresentando para ele o projeto. E o que coube ao homem que até então era reconhecido como justo e reto diante do Senhor? Obedecer a este Deus. Então obedeça, confie. Saiba que Deus está no controle, Deus está te direcionando. Isso nos ensina, meus irmãos, a confiar em Deus e a obedecer a sua palavra, mesmo quando não vemos o quadro completo. Ainda era um projeto. É o que nós falamos na filosofia, Aristóteles disse, que é a potência. Aristóteles,
ao olhar uma semente, ele não vê uma semente, ele já vê uma macieira, porque é a potência, é o que vai ser. Quando Deus entrega para Noé o projeto de uma arca, ele já estava vendo o projeto da arca concluída. É a potência. E o que Noé fez? Ele confia, pois este é o fundamento da fé. É a certeza daquilo que não se vê. Noé se entrega em um processo, buscando um propósito. Ponto 2, preparação para o futuro. Deus avisou Noé sobre o dilúvio e deu tempo para que ele se preparasse. Assim devemos nos preparar para o futuro, não apenas materialmente, mas espiritualmente, construindo uma vida fundamentada na fé e na comunhão de Deus. Deus disse, vai vir dilúvio, por isso tape as brechas, por dentro e por fora. Orar e vigiar. Último ponto, confiança em tempos de incerteza. Noé construiu a arca antes de ver qualquer sinal de chuva. Imagina, meu irmão, vai vir um dilúvio, mas não tem uma nuvem no céu. Mas você tem uma palavra empenhada sobre a tua vida. Isso me lembra o chamado de Pedro. Pedro diz para o Senhor, Senhor, nós pescamos a noite inteira, Senhor, porque os pescadores, meus irmãos, pescavam na madrugada, geralmente pescavam nu, né? Por quê? Porque pela manhã, pela tarde, a água aquecia e os peixes, né, mergulhavam, iam mais profundo. Então, quando anoitecia, a água, né, diminuía a temperatura e os peixes subiam mais para a superfície. Por isso que os pescadores preferiam pescar na madrugada. Se despiam, ficavam nus, para que a sua roupa não assustasse os peixes. E Pedro diz isso para Jesus. Olha, nós pescamos a noite inteira, mas nada pegamos. Mas aí tem uma palavra poderosa, meus irmãos. Uma palavra que muda situações, uma palavra que muda roteiros, uma palavra que muda destinos, uma palavra que nos leva a crer, uma palavra que nos leva a acreditar. Sabe o que Pedro diz? Mas em obediência a tua palavra, vou lançar a rede novamente. Noé não viu nenhum sinal de chuva, mas ele tinha uma palavra empregada. E uma palavra empregada, quando encontra um coração obediente, gera milagres. Aleluia! Uma palavra empregada, vou repetir, quando encontra um coração obediente, gera milagres, opera milagres. Não tinha nuvem no céu, mas tinha uma palavra empenhada e um coração obediente. A junção perfeita para que milagres e que coisas extraordinárias e ao mesmo tempo ordinárias e necessárias venham a acontecer. Foi isso que aconteceu. Isso, meus irmãos, nos ensina a confiar em Deus, mesmo quando as circunstâncias parecem incertas e desafiadoras. Amém, meus irmãos? É tempo de tapar as brechas. É tempo de vigiar. Vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos, Senhor. Agradecemos a Deus pela tua bondade. Pai, nós te pedimos, Senhor, que ao nós concluirmos a nossa carreira, que ao lembrarmos de nós, que o Senhor nos dê a graça de ser lembrados como alguém que caminhou contigo. De sermos lembrados como alguém, ó Pai, que orou e vigiou. Alguém que soube, ó Pai, acatar as suas deficiências, as suas necessidades. Alguém que soube acatar as suas limitações e que entregou a Ti, Senhor, os descontroles, os medos. Pai, nos ajude a vigiar, Senhor. Pai, nos ajude a estar vigilantes, como falar, como nos reportar ao outro. Pai, nos ajude, Senhor. Nos ajude, ó Pai, tal como os pais de Sansão fizeram. Nos ajude, ó Deus, discernir. Nos ajude, ó Pai, ser construtores. Pai, que em meio à Tua obra, Senhor, sejamos ferramentas úteis, ferramentas para edificar e não para destruir. É o que nós te pedimos, Pai. Em nome de Jesus, amém. Graça e paz, meus irmãos. Deus abençoe e até amanhã. Tchau, tchau.